Bom, eu comecei, na verdade, pensando em fazer desenho industrial, porque eu gostava de desenhar. Sempre foi uma habilidade que eu queria desenvolver e eu gostava da comunicação visual, tinha aí já alguma relação. Eu fiz 1 ano e meio de desenho industrial na ESD, que faz parte da UERJ, né, a Escola Superior de Desenho Industrial, mas aí no meio eu percebi que não era exatamente isso que eu queria, eu gostava de escrever, então pensei, vou fazer jornalismo. E aí mudei, né? Fui primeiro para a Estácio, fiquei lá 1 ano, depois eu fiz a transferência, voltei para a UERJ no curso de jornalismo, terminei o curso de jornalismo aqui e já no finalzinho do curso eu percebi que na verdade meu interesse maior era a pesquisa, era a teoria, era estudar a teoria da comunicação. E aí eu então fui para o mestrado e depois doutorado. E no mestrado, eu ainda estava muito ligado à literatura. Tinha essa ponte também que eu curtia escrever, eu gostava de literatura. Então, no mestrado, eu fui trabalhar com o Muniz Sodré, que foi meu orientador no mestrado, e fiz um trabalho que tinha a ver com imaginário, imaginação e literatura. Minha dissertação se chamava 4 mitos da imaginação literária. Então, eu trabalhava com a ideia da biblioteca, a ideia do sonho, como é que essas noções eram temas importantes na literatura. Fazer um trabalho meio de literatura comparada. Depois, né, quando eu terminei o mestrado, eu fui fazer o doutorado também em literatura e fiz na UERJ também. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiz meio misturado assim, fiquei 3 anos nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, no departamento de línguas românicas, né, Romance Languages, e fui fazendo esses 2 cursos mais ou menos quase que paralelamente. Quando eu voltei ao Brasil, né, quando eu terminei o doutorado, eu então fiz um concurso para a UERJ e passei para professor do Departamento de Teoria da Comunicação aqui na faculdade. Então, de aluno, né, que eu fui, aluno da graduação de jornalismo na UERJ, passei a professor a partir desse concurso que eu fiz quando eu voltei do doutorado nos Estados Unidos. O doutorado também fiz em literatura, né? Então é estranho, porque eu vim da comunicação, saí, fui para a literatura, depois eu voltei. Mas o doutorado também foi na literatura aqui da UERJ, né? No doutorado de literatura comparada, e a minha pesquisa foi sobre literatura moderna e religião. Então eu trabalhava a sobrevivência de alguns temas ligados à religião, símbolos, ideias como, por exemplo, a história de Babel, né, bíblica, como é que isso atravessava assim, uma tradição literária importante. E esse depois virou um livro, né, que foi um dos meus primeiros livros publicados, que chama Silêncio de Deus, Silêncio dos Homens, que é sobre a sobrevivência do sagrado na literatura moderna. Então esse foi o tema da minha tese de doutorado. E logo em seguida, então, eu fiz o concurso e vim para a UERJ, voltei para a comunicação e comecei a pensar qual o tema que eu vou pesquisar na comunicação depois de tanto tempo fazendo, né, coisas que tinham a ver com a literatura. No começo foi um pouco estranho, porque eu estava muito novo e eu tinha tido vários professores que eram meus colegas na FCS. Então tinha um certo estranhamento de estar dividindo sala de aula com, sei lá, Ronaldo, por exemplo, Ricardo, que foram meus professores, né, na época da faculdade. Mas depois foi relativamente tranquilo, teve essa transição que foi uma experiência interessante. Eu acho que é sempre bom quando você vai para a sala de aula novo, porque a gente não tem, assim, um aprendizado da didática, né? Não existem disciplinas, assim, para ensinar a didática, e a gente vai aprendendo na amarra, na prática, né, do dia a dia. Então, começar cedo foi uma experiência interessante, porque isso foi me dando bagagem, foi me dando experiência para, claro, com o tempo, né, desempenhar e entender que, de fato, a minha opção era essa. Eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer pesquisa, juntei as duas coisas. Então, né, fui para aí e depois, mais tarde, a gente começou a pensar a questão da pós-graduação, que na época só tinha o curso de graduação na UERJ. Começou só à noite, depois expandiu, passou a ter manhã e tarde, mas aí também veio a ideia de a gente fazer uma pós-graduação stricto sensu, mestrado e depois doutorado. Se eu não me engano, a gente foi para minha casa, que eu morava, né? Agora não mais, mas eu morava na Tijuca, bem pertinho da UERJ. Eu acho que eu tinha como é que chama? Um no break, né? Então, faltando luz e tudo no escuro, e a gente no computador trabalhando por causa da urgência de terminar esse projeto. E deu tudo certo. Foi uma experiência muito
enriquecedora, né? Trabalhar na pós-graduação, ver ela nascer, as primeiras turmas, os primeiros alunos, e a gente com o tempo vendo que muitas pessoas que passaram pela pós-graduação acabaram também se voltando à profissão acadêmica, né? Sendo professores, pesquisadores. A gente tem desde 2002, quando começou, né, o curso de pós-graduação, a gente tem uma longa história de formação de mão de obra para o mercado acadêmico, que é muito gratificante. Eu acho que tem duas coisas interessantes no nosso programa, que são singulares, tá, a gente. Uma delas é o fato de que a gente, desde o começo, tinha essa preocupação com a questão das cidades. A ideia inicial, por exemplo, era que fosse um programa especializado em cidade, mas a CAPES recomendou que a gente não fechasse tanto, né, para ser uma coisa mais ampla. Mas a gente sempre teve a cidade como um objeto importante. Nesse sentido, acho que é o único programa de pós-graduação em comunicação que tem esse foco, né, que é importante, e claro, particularmente a cidade do Rio de Janeiro. Não à toa a gente tem tanto fomento de FAPERJ, a gente tem esse apoio, né, do Estado do Rio, que é importante, e a gente tem uma preocupação com o público, né, do Estado do Rio de Janeiro. A outra coisa é o tema da imaginação, do imaginário, também sempre teve presente. A gente tem um grande número de professores que estudaram com grandes pesquisadores do imaginário, né, uma Fesoli na França, muita gente, né, que fez essa formação francesa. Então tem esse elemento também que eu acho importante, que não é exatamente original, tem outros programas que trabalham com isso, mas eu acho que essa combinação da gente ter uma preocupação, por um lado, com a questão da cidade, espaço urbano e a materialidade das tecnologias de comunicação, a materialidade dos espaços urbanos, e do outro lado, o imaterial da imaginação, é uma combinação interessante, né? Inovadora, original e que eu acho que enriqueceu a proposta do programa e até hoje é uma marca assim distintiva. O pós-doutorado, né, é aquela coisa que no Brasil as pessoas têm uma certa ideia meio equivocada. Pós-doutorado não é um título, né? É um estágio de pesquisa que a gente faz. Então, nos diferentes momentos da minha trajetória acadêmica, o pós-doutorado reflete meus interesses. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu estava interessado na teoria da mídia alemã. Foi o meu segundo objeto, digamos assim, de pesquisa. Quando eu entrei para a UERJ, eu estava muito preocupado com a questão do imaginário tecnológico, a imaginação da cibercultura, tudo aquilo que naquela época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era uma verdadeira moda, né? A questão do ciberespaço, essa coisa cyberpunk. Mas aí eu passei a me interessar por essa teoria da mídia alemã, esses autores como o Kittler, ou então o Flusser, que viveu no Brasil, muito esquecido aqui, não hoje, infelizmente, mas muito conhecido na Alemanha, né? Eu fui me interessar por esses pensadores e aí fui para a Alemanha trabalhar no arquivo Flusser. Na época, ali era onde estavam guardados os textos, os manuscritos, né, do Wilhelm Flusser, apesar de ele ter vivido no Brasil, em São Paulo, por 32 anos. Então esse foi o primeiro pós-doutorado, trabalhando com o Siegfried Zielinski, que na época era o curador do arquivo Flusser, era um professor muito conhecido, né, muito importante. Depois, anos mais tarde, eu fui para Nova York para trabalhar ainda um pouco a recepção desse pensamento num contexto anglo-saxão, né? Porque nos anos 2010, mais ou menos, Flusser começou a ser muito traduzido, muito relido, né, no contexto americano. Muitos livros do Flusser foram publicados nos Estados Unidos em inglês, traduzidos. Então isso me interessava como um fenômeno. Essa teoria, de repente, está adquirindo uma potência global. Então fui para Nova York trabalhar com isso. E aí, a última, né, que eu fiz, que foi na Universidade Nacional das Artes, em Buenos Aires, foi motivada por uma virada nova assim, de interesse pela questão política. A questão política, especificamente no contexto latino-americano, né? Da gente pensar a América Latina como um todo. Com países que são muito diferentes, a gente tem a questão da língua, né? O português fica um pouco isolado, mas ao mesmo tempo a gente tem histórias semelhantes, a gente tem processos colonizatórios, a gente tem toda uma trajetória econômica, política, social que é muito semelhante a esses outros países, Uruguai, Argentina. Então eu comecei a me interessar por esse tema, entrar na área da comunicação política, a relação das tecnologias digitais com o tema da política e o imaginário, né, da política. E nesse sentido, então, que me interessei em ir para a Argentina, né, para trabalhar nesse último pós-doc que eu fiz, que terminou ano passado. No momento, essa é a minha pesquisa, meu projeto de pesquisa ele tem a ver com uma investigação sobre o conceito, é mais centrado assim no conceito de identidade, né? Como é que o imaginário político ele circula em torno da formação de uma ideia de identidade que caracteriza
hoje, essa polaridade, essa tensão que a gente tem muito forte, né, entre o que seria um campo de um pensamento mais à esquerda, mais progressista e tal, e o campo de um pensamento conservador. Como é que se forma, principalmente através dessas tecnologias digitais, redes sociais, WhatsApp, né, tecnologias de comunicação, que hoje são muito usadas dentro do campo da comunicação política, principalmente com imagens, toda a comunicação memética, como é que se forma, então, identidade, né, nesse sentido de identidade política, através do uso desses meios e pela formação de um certo imaginário que é característico, por exemplo, do que seria ser um progressista, o que seria ser um conservador. Então, minha pesquisa atual está girando em torno desses dois polos e em uma certa comparatividade assim, da América, principalmente a América Latina, mas também nos Estados Unidos, porque tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, né? Tenho família, morei lá há muito tempo e tenho um interesse assim, em comparar o que acontece na situação norte-americana, né, o país assim, ícone do capitalismo, e a situação brasileira. Então, continuo trabalhando por aí e tem sido uma pesquisa muito interessante, revelando facetas assim bastante inusitadas, né, nesses últimos anos. Eu sempre tive assim interesses muito diferentes, né, muito variados. Então, me interessei por cinema. Até hoje eu trabalho também com cinema. Mas para mim o cinema é um grande veículo do imaginário. Então me interessa estudar o cinema como fonte de imagens que fazem com que a sociedade se pense. Como é que a sociedade se representa imageticamente, né, no campo do cinema. Então, um livro que eu trabalhei muito isso se chama Imagem Espectral. Foi um livro meio estranho, porque era um livro sobre filmes de terror, filmes de fantasmas. Então eu analisava ali essa mitologia do fantasma no cinema, como é que aparecia. Era um trabalho de história cultural recente, para tentar entender o fascínio também, né, que essa coisa da história do fantasma no cinema de horror e a imagem do fantasma desperta, né, no público. Um outro trabalho que eu fiz junto com a Ivana Bentes, né, uma parceira, professora da UFRJ, pró-reitora de extensão. A gente está há muitos anos já fazendo coisas juntos. Foi um livro sobre Avatar. A gente, por ocasião do filme, né, foi o primeiro, assim, digamos, o grande impacto, né, da intervenção de tecnologias digitais no cinema, e é um filme exibido em IMAX, né, em grandes tecnologias. A gente resolveu, então, fazer um livro conjunto sobre o filme, né, Avatar, analisando a questão da potência das imagens digitais. E teve, claro, os livros que eu fiz sobre o Flusser, né, que eu acho que são importantes, porque até hoje é um pensador que me persegue. É um cara que pensou a teoria da comunicação sendo estrangeiro, mas trazendo uma certa marca brasileira, porque ele viveu muitos anos aqui, assumiu a cultura brasileira, escreveu em português, entre as várias línguas, né, que ele transitava. Então tenho 2 livros, né, que considero assim livros chaves, que eu acho que são contribuições interessantes a entender o pensamento do Wieland Flusser num contexto contemporâneo, que é o Cartógrafo Sem Bússola e o outro livro do pensamento líquido, né? Flusser e o pensamento líquido. Então, são assim os trabalhos que eu destacaria. Tem outros livros, né? Mas eu acho que esses são bastante importantes. E, é claro, minha tese de doutorado, que eu tenho muito carinho até hoje, né? Eu não quero abandonar, por exemplo, a literatura. Então, esse trabalho, que foi, se eu não me engano, saiu em 2015, O Silêncio de Deus, O Silêncio dos Homens, é um texto que ainda hoje ele me toca bastante, porque foi uma pesquisa feita com muita curiosidade sobre como a religião é uma potência que permanece viva e fundamental no contexto contemporâneo. E não só na literatura. Hoje a gente vê, por exemplo, que a política é um campo onde a questão da religião se manifesta nitidamente, a bancada da Bíblia, né, que a gente tem aí. Então, esses livros eu acho que marcam assim minha trajetória acadêmica. O Flusser, ele era tcheco, né? Nasceu, se eu não me engano, nos anos 20, na década de 20, acho que em 1920, para ser mais preciso, em Praga, né? Ele foi criado numa família judaica, bem tradicional. A primeira, quase que a primeira língua, né, era o alemão, que era uma língua de cultura muito comum, né, na República Tcheca, principalmente entre os judeus. Então, o Flusser, quando os nazistas começaram o avanço sobre a Europa, ele fugiu, foi para a Inglaterra, ficou lá um ano, depois ele veio para o Brasil, foi para São Paulo, e lá em São Paulo ele deu aula em diferentes instituições, sem ter título, né? Porque ele não conseguiu terminar nem a faculdade. Então, esse é um ponto interessante.
que o Flusser é considerado um pensador fundamental para a cultura midiática. Ele escreveu o grosso da obra dele sobre tecnologia entre o final dos anos 80, começo dos anos 90, e foi uma presença marcante. Na Alemanha, ele é considerado um dos pais da teoria da mídia contemporânea. É curioso, né, que no Brasil ele seja uma figura tão esquecida. Ele foi um pouco recuperado na literatura, que ele escreveu também bastante sobre literatura, e aqui na UERJ, inclusive, né, no doutorado de literatura, que foi meu colega de doutorado, Gustavo Bernardo, meio que ressuscitou um pouco a figura do Flusser, quando ele estava esquecido, né, no Brasil. Então eu acredito que ele está voltando aos poucos. Mas, curiosamente, hoje nos Estados Unidos o Flusser também é mais lido que aqui. Você pega as ementas dos cursos de teoria da comunicação no Brasil, você praticamente não vê Flusser. E foi um cara fundamental para a fotografia, né? O livro dele, A Filosofia da Caixa Preta, é um livro fundamental para todo mundo que trabalha com fotografia, em termos da teoria da imagem, né, fotográfica. E ele captou aquele momento fundamental de início da cultura digital, que foram os anos 90, como poucas pessoas fizeram. Até de forma meio profética, né, a gente poderia dizer. O que acontece, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de comunicação, a gente tinha pouquíssimos programas de comunicação, não chegava a 20, né? Hoje a gente tem mais de 60, eu acho. Houve um crescimento significativo da área, né? O que é muito interessante, porque a comunicação é uma área vital para qualquer sociedade no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito cultural, né? Então ainda tem espaço para muito crescimento. E nesse período me interessou conhecer como é que a comunicação estava se organizando enquanto campo de pesquisa. Então eu participei do Intercom, né, durante muito tempo, fui coordenador de NP do Intercom, depois veio a Compós, coordenei a NP na Compós, fui o presidente da Compós no período de 2 anos, né, que era a duração do mandato, e foi um momento importante para entender o que era a área, como é que a área se constituía, como é que ela se pensava, quais eram as grandes questões, e como a gente poderia também tentar contribuir para o crescimento dessa área e, inclusive, para a gente receber mais fomento, que isso é um problema que até hoje não está bem solucionado. Dentro do campo do conhecimento, a gente sabe, claro, as ciências duras, elas costumam levar a fatia mais grossa do bolo. Mas nas humanidades, a comunicação é aquele espaço que é muito interdisciplinar, mas que também junta um pouco uma dimensão prática, né, que é a atividade jornalística, a propaganda, o RP, junto com a teoria da comunicação, que é social, fundamentalmente social e antropológica. Então tive essa experiência, né, na Compós, na Socine, para entender o campo do cinema, que às vezes o cinema parece um pouquinho, né, assim, à parte do resto da comunicação, e isso é uma questão também que durante muito tempo, né, se discutiu, mas eu acho que a comunicação é que nem uma mãe amorosa, então ela pode englobar, né, tudo isso de maneira muito rica, porque é a troca, o diálogo, que torna a comunicação um campo interessante. Então eu dou aula hoje, por exemplo, de comunicação e imagem para os meus alunos, trago essa bagagem da experiência da Socine, e eu vejo que eles ficam fascinados com o poder da imagem, né? Porque a gente está numa cultura em que o texto está muito desprestigiado, mas a imagem ainda está lá em cima como algo fundamental para entender a cultura hoje. Então todas as experiências trouxeram alguma contribuição para eu enxergar melhor o que é a comunicação como campo teórico, que é fundamentalmente o que me interessa hoje como pesquisador e como professor, né, de teoria da comunicação. Então, assim, claro, eu acho que eu tenho, como muita gente, eu tenho um saudosismo, né, daquela época, assim, que parecia meio heróica, porque, claro, naquela época a faculdade tinha menos recursos, era bem menor, né, não tinha pós-graduação, mas tinha, assim, muita garra. Eu noto, talvez, uma certa diferença no perfil. Era um curso noturno, só noturno, então você tinha muita gente que trabalhava, tinha uma certa maturidade, né, dos alunos, que era maior, eu acho, naquele momento. Isso mudou, esse perfil mudou, mas uma coisa que sempre se manteve e que eu acho assim, que é muito interessante da UERJ, de ser professor da UERJ, é que a nossa universidade foi pioneira na política de cotas. A nossa universidade é uma universidade da Zona Norte. Então isso atrai, né, um público muito diferente, por exemplo, vamos dizer assim, da Faculdade de Comunicação da UFRJ, né, que atrai muita gente da Zona Sul. Eu gosto disso, porque ali você vê que nossos alunos
e isso é algo que eu acho que merece ser mencionado, particularmente os cotistas, eles são alunos muito bons, têm uma qualidade, né, uma curiosidade muito grande, têm uma capacidade de assimilação de informação, de leitura muito positiva. Mas, sem dúvida, teve um processo assim, de uma certa perda de maturidade, que eu acho que tem a ver com diferente contexto político, tem a ver com as diferenças na faculdade hoje, o fato de não ser mais só o turno noturno, né? Que tinha essa questão profissional. Eu lembro que eu trabalhei a faculdade inteira, né? Fazendo jornal, trabalhando em assessoria de comunicação, e hoje não é já tão comum, né? Esse tipo de experiência assim, ao longo de toda a faculdade. Mas continua sendo uma experiência muito gratificante ser professor da UERJ. Eu acho muito interessante do ponto de vista humano, né? De lidar com públicos tão diferentes e de ter esse público que muitas vezes vem de famílias carentes, né? Que tem necessidades assim muito, às vezes, básicas, mas que são pessoas que estão buscando com muito afinco, né? Uma inserção na sociedade positiva e transformadora. Ela é indissociável, né? Assim, não consigo pensar a minha vida, não só profissional, porque eu acho que separar é algo meio improdutivo, porque a gente também é o que a gente faz. Então, esse tempo todo, para mim, ele representa uma parcela fundamental da minha vida, porque aqui na UERJ eu fiz amizades, né? Eu tive relações, eu tive trocas importantes. Eu aprendi muito não só da teoria da comunicação, aprendi muito da vida, né? E da convivência. Uma coisa da universidade pública que é muito singular é que a gente passa anos e anos convivendo com as mesmas pessoas. Nem sempre é harmônica nessa convivência, às vezes tem atritos, mas ela marca uma colaboração que eu acho que tem um peso assim que ele tem essa marca, né, dos anos, da experiência, da vivência. Então, para mim, a UERJ, ela indissociavelmente é parte da minha história pessoal, da minha trajetória. Ainda que eu hoje não more na Tijuca, na época que eu morava na Tijuca, né, era um pulo para vir para a UERJ, né, eu não consigo me imaginar hoje, não penso, por exemplo, em aposentadoria. Eu penso continuar dando aula, pesquisando e estar aqui ocupando o espaço da UERJ, que eu acho que é um espaço fundamental da cidade do Rio de Janeiro, nesse lugar onde a gente está, particularmente, com uma série de peculiaridades importantes, e que eu acho que a gente tem que manter vivo e continuar sempre renovando, né, e trazendo mais gente para esse campo fascinante que é a comunicação, em todos os seus aspectos possíveis e imaginários. Eu acho que a gente tem um campo muito interessante, que é esse que eu também estou pesquisando, que é essa relação da política com as tecnologias digitais. Particularmente no que diz respeito a como que a política ela se tornou, ela sempre foi, mas hoje, mais claramente, a política é um campo dos afetos, das emoções. E as imagens, principalmente, por exemplo, os memes, as imagens que condensam sentidos emocionais, elas são um campo de estudo muito fascinante. Existe muita coisa, já tem muitos estudos, muitos trabalhos importantes, pesquisa, mas eu acho que é um campo que ainda promete bastante. Essa relação imagem, imaginário, tecnologia digital, né, e política na contemporaneidade. Porque cada vez mais a gente sabe que a política vai ser produzida midiaticamente. Está na televisão, está no cinema, está nos memes da internet. Então tem um fascínio muito grande por isso. Outro campo também que eu acho interessante é a questão da educação. E sempre foi uma questão importante, né, a relação das tecnologias de comunicação com técnicas educacionais, mas também a necessidade, e isso eu acho que a gente ainda trabalha pouco, de produzir uma educação para a mídia. Esse eu acho um campo muito promissor, que o Brasil, que é um país extremamente mediatizado, onde as pessoas usam maciçamente a internet, onde a televisão sempre foi um meio muito importante, é um país onde a gente tem muito pouca educação midiática para ensinar ao público a como consumir de forma crítica, interessante, inteligente, né, os conteúdos que eles absorvem desses diferentes meios de comunicação. Então, acho que isso é um grande investimento que poderia também estar numa certa parceria da comunicação com a educação, com a antropologia, né, outras áreas aí que também são importantes para entender como é que funcionam esses processos e criar um ambiente favorável a uma percepção crítica da comunicação e um uso crítico das ferramentas tecnológicas comunicacionais. O Labim é um laboratório
que ele nasce com uma proposta teórica, né? É o Laboratório de Estudos das Imagens e do Imaginário, dentro desse meu interesse que nunca mudou, sempre estive perseguindo a questão do imaginário em diferentes campos, na literatura, no cinema, né? E agora na política também. Então ele nasce teoricamente com esse objetivo de explorar a ideia de imaginário em diferentes campos. Como que o imaginário atua na produção artística, como que o imaginário atua no campo da política, como que o imaginário ele está presente no horizonte das tecnologias digitais. E a partir desse impulso teórico, a gente começou então a pensar que práticas de pesquisa mais empíricas, né, o Labim pode executar. Por exemplo, pesquisas de redes sociais, de uso de redes sociais, pesquisas sobre como o imaginário político contemporâneo se configura através desses usos midiáticos, pesquisas também com o próprio público, né, para tentar entender como é que é a formação do imaginário ideológico no Brasil contemporâneo. Então, ele tem uma proposta muito ampla, muito interdisciplinar e que tem como objetivo explorar o conceito de imaginário nesses diferentes campos e ver até que ponto ele é rentável para a gente entender as nossas situações contemporâneas hoje, tirar um retrato, digamos assim, um microcosmo, né, da nossa sociedade contemporânea. Então, quando eu entrei na UERJ, foi interessante porque eu lembro que na graduação a gente tinha as disciplinas de teoria da comunicação que eram as mais voltadas assim para a pesquisa. E eu lembro que André Lázaro, o Ronaldo, né, o Everardo, que eram professores de teoria da comunicação, eles tinham um grupo de estudos. Então, os alunos que eram mais nerds, assim, que nem eu, a gente se engajava nesses grupos de estudos, né, e se fascinava com esse universo da comunicação mais teórico, a Escola de Frankfurt, os impactos sociais da comunicação, mas a faculdade carecia, porque, claro, não tinha pós-graduação, então não tinha todo esse lado, tinha pouco, mas não de maneira destacada, né, a questão da pesquisa como um eixo fundamental. Quando surgiu a pós-graduação, em 2002, a pesquisa na UERJ cresceu muito rapidamente, de forma muito consistente, e hoje a gente é um programa que traz muito fomento para a universidade, na forma de editais de pesquisa, né, que servem para equipar também os laboratórios. O Labim foi equipado assim, o laboratório da Fátima foi equipado assim. Vários recursos tecnológicos, inclusive, que a gente trouxe através dos editais de pesquisa de fomento. E isso está refletido em como nossos professores hoje estão cada vez mais qualificados. A gente tem vários titulares, praticamente todos pró-cientistas, né, todos trabalhando nesse tripé, pouca extensão, a pesquisa e o ensino na graduação. Então, isso foi uma mudança muito significativa, né? Que eu acho que enriqueceu a vida na FCS e ofereceu aos alunos outras opções também de carreira para além do profissional, jornalismo, QRP, né? Como um investimento acadêmico que tem dado frutos, Como eu falei para vocês, né? A gente formou várias gerações já de pesquisadores que estão aí dando aula, estão no mercado acadêmico, e que se encontraram aí profissionalmente. Então, essa foi uma transformação muito importante para a FCS ao longo desses anos e que foi alavancada, né, pela pós-graduação. Eu acho que exatamente pelo fato deles terem um perfil social pouco diferente de outros cursos, eles têm uma visão da sociedade que eu acho que é um pouco mais ampla, que é capaz de penetrar em determinados ambientes que muitas vezes uma pessoa que foi formada numa universidade de elite, né, que vem de uma família com muitos recursos, não vai ter. Então isso eu acho um elemento muito interessante da UERJ, que prepara nossos profissionais, sejam eles profissionais de jornalismo ou de RP, para ter uma visão do mundo, uma visão social muito mais ampla, né, que é capaz de transitar em diferentes mundos. Eu acho que isso é um plus, com certeza, e que torna, né, a UERJ também uma faculdade cobiçada e um diploma que é valorizado no mercado. É sempre importante, né, a gente falar nisso, fazer um merchandisezinho da UERJ, que é uma faculdade que, inclusive, muito pioneira, né? A gente falou aqui da questão das cotas. Primeira universidade a implantar, né, o sistema de cotas. Então é importante a gente estar destacando isso e mostrar que isso é uma qualidade dos nossos alunos que a UERJ tenta, inclusive, amplificar.